Medo. Cirurgia plástica e medo. Vamos falar um dos principais medos que vocês têm? A anestesia. Devia até ter chamado o meu anestesista aqui para falar um pouquinho com a gente. Prometo que no próximo vídeo ele vai estar, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a anestesia e o medo que você tem disso. Gente, super natural, super comum. Quando você pensa em ir para uma cirurgia, o momento da anestesia é aquela que a paciente percebe que ela vai perder o controle da situação, tá? Não precisa ter medo, não precisa ter medo de verdade. Se você escolher um profissional de uma maneira correta, esse profissional soube decidir se você era uma correta candidata a uma cirurgia ou não, tá? Então tudo começa lá naquela primeira conversa, naquela primeira entrevista. Como é que é o seu estado de saúde? Que idade que você tem? O que você já passou? Que cirurgias que você já fez? Qual é a cirurgia que você está pretendendo fazer? Qual o tamanho dessa cirurgia? Quanto tempo vai demorar? Feito tudo isso, essa programação, você ainda vai fazer uma série de exames gerais, exames que vão te poder passar por uma avaliação anestésica. Isso é imperativo, é norma que todo mundo, antes de uma cirurgia, passe por uma avaliação anestésica, e todos os nossos pacientes passam por uma avaliação anestésica. Nesse momento, o anestesista te conhece as dificuldades técnicas da sua anestesia, conhece o seu antecedente. Antônio, uma vez eu fiz um apendicite, vomitei muito no pós-operatório. A gente sabe qual remédio que faz vomitar mais, qual remédio que faz vomitar menos. Ah, Antônio, uma vez eu tomei um Plasil e tive uma reação que não foi legal. A gente sabe como saber o que você já passou e fazer, na verdade, o que é a anestesia no final das contas, uma receita para ti. Um remédio para dor, um remédio que faz dormir, um remédio que faz relaxar a musculatura e uma série de combinações de efeitos que a gente precisa no intraoperatório para que você não tenha dor e que passe pela cirurgia de uma maneira muito segura, muito tranquila e com o máximo de estabilidade, entendeu? Isso é a anestesia no final das contas. Mas aí é normal, porque é o momento que você dorme, é o momento que você desliga, é o momento que você perde o controle ali das coisas. Mas também é o remédio que você toma quando você está no avião, é o remédio que você toma para fazer uma endoscopia, é o remédio que você toma para fazer algum outro exame, quando te coloca para dormir, para que você não esteja participando tanto daquele momento. Esse dormir de uma sedação com uma anestesia local, uma sedação com uma hack, por exemplo, e o dormir de uma anestesia geral, é basicamente a proporção da mesma receita de remédios, tá? Só que qual que é a grande diferença no final das contas? Na anestesia geral, o colega anestesista que está cuidando de você, ele tem o controle geral de tudo o que está acontecendo, tá? Então eu posso fazer um comparativo com a aviação. A anestesia geral é um Boeing grande, 787, muito motor, muita potência, o piloto tem o controle de qualquer coisa que possa vir a acontecer. A sedação com anestesia local ou com bloqueio regional é mais como se você estivesse controlando diferentes coisas, mas com menos potência de ação. É um avião menor, é um bimotor, tem menos potência, tem menos capacidade de articulação daquele anestesista que está ali. Tanto é que a anestesia geral ela é mais cara. E às vezes o que me dói é saber que tem colegas, não só cirurgiões como anestesistas, que pautam mais por fazer uma cirurgia que não seja com anestesia geral, pensando única e exclusivamente no preço, tá? Então, se eu tenho que economizar preço em várias cadeias do processo, eu acabo economizando também na sua anestesia. Quero fazer uma ressalva aqui, não quer dizer que as outras não são boas, tá? As outras anestesias são excelentes, tanto a sedação, quanto a anestesia local, quanto bloqueios regionais. O que você precisa entender é que cada arma vai ser adequada para cada paciente e você vai ter uma resposta importante para aquilo. Você não pode fazer todos os voos internacionais num bimotor, entendeu? Então você tem que ter sempre a melhor arma, a melhor técnica aplicada à melhor circunstância. Quer dizer que toda cirurgia que eu faço com anestesia geral? Não. Se eu moro em Ribeirão Preto, tem cidades que são a 40 km daqui. Preciso pegar um avião para ir daqui para lá? Não. Nesse caso, não preciso de uma anestesia geral. Mas se eu preciso de um relaxamento muscular, um bom controle da cirurgia, uma coisa adequada em relação ao que o meu anestesista consegue participar do processo e te dar conforto, minimizar dor, minimizar desconforto no pós-operatório, a gente tem que lançar mão da anestesia geral, porque a maioria dos protocolos internacionais seguem esse tipo de anestesia, tá? Então, vamos desmistificar? A anestesia não é um problema, ela é parte do processo, tá? E é feita com muita segurança. Ela é feita e planejada por um profissional médico que estudou para aquilo. E a gente sempre escolhe o cara de melhor competência que está do nosso lado. Eu, no meu caso, acho que eu tenho o melhor anestesista com que eu já trabalhei e tenho certeza que o cirurgião que vai te operar também escolheu a dedo quem é o braço direito dele,
quem é o copiloto dele nesse processo e que vai ter muita seriedade em lidar com isso. Então não tenha medo da anestesia, tá? A anestesia são remédios. Remédios aplicados de uma maneira direta para aquilo que a gente precisa. Você não vai tomar remédio no pós-operatório? Quando você está resfriado, você não toma uma combinação de analgésico com antitérmico, com antibiótico? Na anestesia a gente precisa de uma combinação de remédios e é isso que a anestesia faz por ti. Ela te dá segurança e conforto para você passar por aquilo. E imagina fazer acordado. Não tem jeito, não é para fazer. Então a gente coloca sob sedação, coloca sob anestesia geral, você dorme, não vê nada do processo e com isso você desperta e eu costumo falar que é o sono da beleza. Dormiu, acordou, está pronto, está novo, está com um novo perfil corporal, uma outra mulher com outro desenho, tá? Eu sempre falo que depois dessa conversa no consultório, a maioria das pacientes que tinham receio de operar ou não operar por conta da anestesia, passa dessa fase e opera com muita tranquilidade, porque tudo que precisa é informação para perder o medo daquilo, tá? Quer saber mais? Ainda está com medo? Tem outros medos? Comenta aqui, me manda uma pergunta, manda nas outras mídias sociais, nos acompanha no Instagram, compartilha, eu tenho uma prima que nunca operou porque ela morre de medo da anestesia. Manda esse vídeo para ela, fala para ela entrar em contato com a gente, quem sabe a gente consegue desmistificar e fazer com que aquela dor que ela tem, aquela mão pesada, aquele biquíni que ela deixou de usar, volte a ser uma coisa do dia a dia e a gente simplesmente contornando o medo que ela tinha. Meu nome é Antônio Melo, esse é o canal de Cirurgia Plástica para você.